A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos revelar os segredos da Arca de Noé. Qual era o tamanho da arca? Você tem ideia de qual tamanho que ela teria? O que Noé levou dentro da arca para se alimentar? Quanto tempo Noé levou para construir a arca? E quanto tempo a arca ficou à deriva? Tudo isso nós vamos começar a entender a partir de agora. Mas primeiro vamos falar sobre a arca. A Arca de Noé foi uma embarcação construída por ordem divina, em a qual Noé se manteve em segurança enquanto duravam as águas do dilúvio. Se o côvado era uma medida que serviu de unidade de construção da arca, correspondia a uma antiga unidade de medida, igual a 18 polegadas, atualmente cerca de 444 milímetros, ou 44,4 centímetros. Então, o comprimento da arca seria de aproximadamente, se você multiplicar os 300 côvados, vai dar o comprimento 133,20 metros. A largura, 50 côvados de largura, se multiplicar por 44,4, vai dar 22,20 metros. E a altura, que é 30 côvados de altura, daria 13,32 metros de altura. Veja bem, o navio Crete Iste media 222,42 metros de comprimento por 25,41 metros de largura e 19,14 metros de altura, sendo um pouco menor que o Titanic, e pesava 23.500 toneladas. Então veja que a arca era imensa, era quase o tamanho de um transatlântico. Mas Deus que deu ordem a Noé, e ele mandou fazer com a madeira de gofer, que hoje muitos acreditam que era o pinheiro, uma árvore da família do pinheiro, principalmente dos ciprestes. Para torná-la impermeável, foi betumada por dentro e por fora. Imagina quanto betume Noé gastou para betumar a arca por dentro e por fora, e também nas juntas, Ele colou as madeiras também com betume e com pino de madeira, porque naquela época não tinha prego, não tinha ferramentas adequadas. Lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 14, diz assim: Faze para ti uma arca de madeira de gofer, fará compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora. Gênesis 6,15. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento da arca, e 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Gênesis 6,16. Farás na arca uma janela de um côvado e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Veja, a capacidade da arca hoje, se nós fôssemos comparar, ela caberia 500 vagões de trem. Veja o tamanho da arca, veja o tamanho que Deus determinou para Noé fazer essa arca. A arca ainda é muito controverso, o assunto da arca, porque muitos não acreditam que foi Deus que determinou. Muitos nem conseguem entender como é que Noé pôs um casal de cada animal lá dentro do mundo. Mas sabemos que Noé recolheu aqueles que estavam ali na redondeza, e Deus foi enviando os outros animais. São muitas as teorias para explicar a construção da arca, mas devemos entender que foi Deus que fez o projeto, e tudo que Deus faz se cumpre. Nada que Deus não tenha planejado que não tenha se cumprido. Então nós temos que entender que Deus que estava na direção dessa construção. Noé levou praticamente 100 anos da vida dele para fazer a arca. Veja lá em Gênesis 5,32, e era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. 6,13, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei como a terra. 6,14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca
e bitumarás por dentro e por fora. Noé entrou na arca com sua família e todos os animais que lhe havia mandado, com 600 anos de idade da sua vida. Lá em Gênesis 7:11 diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Então veja que Noé levou mais ou menos 100 anos para construir a arca. Vemos então que não foi muito fácil para Noé construir a arca, pois além de ter que prover sustento para sua família, ele tinha ainda que construir algo imenso e sem equipamentos modernos e sem conhecimento de técnicas modernas de construção naval. Mesmo hoje, com todo esse aparato técnico, é difícil construir tal embarcação. Mesmo usando todo o equipamento de hoje, para construir uma arca desse tamanho de madeira é muito difícil. Precisaria de equipamentos, guindastes, engenheiros, construtores, precisaria de muita gente, mas Noé praticamente fez tudo isso sozinho. Mas onde que Noé arrumou tanta madeira, se naquela região era deserta? A ciência descobriu que naquela região, há muitos anos atrás, há centenas de anos atrás, até milênios, aquela região era igual à nossa Amazônia. E isso nós podemos comprovar quando Abrão estava naquela terra, quando ele saiu do Egito, quando ele estava com Ló, chegou ali onde ele fez o altar entre Betel e aí houve uma briga entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. E aí Abrão falou para Ló: escolhe para onde você quiser ir, que eu vou para o lado ao contrário. E Ló levantou a cabeça e viu, ali em Gênesis 13:10, diz assim: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Veja que aquela região ali era toda bem harmonizada. Zoar era no Egito, então toda aquela região do Oriente Médio, na época de Noé, era todo cheio de árvores, mesmo na época de Abrão. Mas isso só depois que Deus destruiu com fogo e enxofre aquelas cidades, aí sim elas passaram a ser estéreis. Não foi quando Ló teve essa visão, foi mais ou menos 350 anos depois do dilúvio. Veja que a natureza se recompõe rapidamente. 350 anos é muito tempo, então a natureza se recompôs como era antes, na época de Noé. Então Noé não teve muita dificuldade para encontrar madeira, mas teve dificuldade para montar a arca, Como é que ele cerrou essas imensas toras, como é que ele planeou, como é que ele construiu, como é que ele elevou a mais de quase 14 metros de altura para fazer a arca. Mas vamos ver através da matemática, vamos ver se realmente a arca era de Deus. Vamos pegar as medidas da arca: o comprimento 300 côvados, largura 50 côvados, altura 30 côvados. Vamos multiplicar por 44,4. Como é que nós achamos o volume, a capacidade que a arca tem? Ou quantos metros cúbicos tinha a arca? Simples, você pega o comprimento vezes a largura vezes a altura e dá a seguinte forma: já transformado as medidas em metros, multiplicando por 44,4, o côvado é isso aqui, Isso era a medida da época, um côvado, um palmo, que era meio côvado, e o dedo. Essas eram as medidas que eram usadas naquela época. Mas, já transformando, nós vamos ter o comprimento 133,20 metros, largura 22,20 metros, altura 13,32 metros. Se multiplicarmos os três para podermos descobrir o volume da arca, vai dar um número dessa maneira, 39.387,7728 metros cúbicos. Veja bem, nós temos 3 sets que comparam com a idade do pai de Lameque. Se você somar 39 com 38, vai dar 77, que é a genealogia desde Adão de Deus, lá em Adão e Eva, até Jesus Cristo. Mas 28 é múltiplo de 7. E se você dividir por 7, vai dar 4.
vai dar 4:7, ou 4, que é o quarto principal evento da Bíblia, que é o nascimento de Jesus. Então veja bem, a arca era realmente planejada por Deus, porque deu tudo número 7. E a janelinha lá de cima, que era 44,4 centímetros, 4 com 4, 8 com 4, 12. Vai dar os 12 apóstolos, as 12 tribos, e se somar 2 com 1 vai dar 3. Veja bem que Deus planejou tudo corretamente. Deus pôs uma porta lateral. Pôs uma porta lateral na arca, e essa porta Deus fechou. Lá em Apocalipse 3, diz assim, no versículo 7: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto que diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Portanto, Deus fechou a porta da arca por fora e ninguém poderia abrir. Mas a janelinha ali representa o quê? Representa a porta estreita, que é Jesus. Em Lucas 13, 24, diz assim: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A porta larga é fácil de entrar, né? Que é a porta do mundo, mas para entrar para Jesus a porta é estreita. Mateus 7,13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Até muitos cristãos estão entrando pela porta larga. João 10,7: Tornou, pois, Jesus e dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João 10,9: Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e acharás passagem. Veja que a porta estreita leva a Jesus. E os alimentos? O que será que Noé levou dentro da arca para ficar lá? Porque se nós lemos a Bíblia, eu vou deixar essa outra parte para outra postagem, os segredos do dilúvio, nós vamos ver que Noé saiu da arca, né, no ano 601 da vida de Noé, do segundo mês ao 27º dia. Quer dizer que Noé ficou 1 ano e 10 dias dentro da arca. Mas o que será que ele levou para comer? Lá ele não podia cozinhar nada, porque a arca era betumada por dentro e por fora. E se ele ligasse, fizesse um fogo lá, que lá ia virar um farol no meio, né? Ia queimar tudo. Ia ser visto de longe, mas não ia ter ninguém para ver também, né? Já tinha sido destruído tudo. Mas o segredo está nos animais. Veja lá em Gênesis 6:21, Deus diz assim para Noé: E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, e para ti e para eles, quer dizer, para os animais. Mas qual? Como é? O que será que Noé levou? Que não poderia estragar? Não poderia levar carne porque não tinha, né, lá um freezer, nem eletricidade existia. Não podia levar carne seca porque ia levar muito tempo para juntar muita carne seca, muito peixe seco. Mas tem um segredo nisso. Tem um segredo que as pessoas às vezes leem e não entendem. Mas agora nós vamos entender. Gênesis 6:19: E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. No 20, Gênesis 6:20: Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todos os répteis da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Aí, agora vem o segredo. Gênesis 7:2: De todo animal limpo tomarás para ti 7 macho e fêmea, quer dizer, 7 casais. De toda ave do céu, 7 macho e fêmea, para conservares em vida a semente sobre a face de toda a terra. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Veja, Noé levou 7 casais de animais limpos e 7 casais de aves dos céus. Para que Noé levou isso? Simples. Né? Noé precisou levar somente na arca, precisou levar somente 2 coisas para comer:
feno, né, ou capim, e semente. Mas como? O que Noé comia então lá? Ia comer capim seco e semente crua? Não. Veja que a arca de Noé foi arquitetada por Deus. Por isso ele usou dos animais limpos, né, os puros, para dar leite e as aves para dar ovos, para servir de alimento para Noé, a sua família e os animais carnívoros, pois o leite e os ovos substituem a carne. E Noé os alimentou com isso. Portanto, foi necessário que Noé levasse somente capim, né, ou feno, e semente para alimentar o gado e as aves. Veja, Deus, ele faz tudo perfeito. Noé precisou levar só 2 tipos de alimento que não estragam. Que é, claro, Noé ia tomar leite e comer ovos. Né? Muita gente hoje em dia ainda come ovo cru. E os animais carnívoros comem ovos, né? Tomam leite, que substitui as proteínas. Né? Então veja que Deus, ele faz as coisas perfeitas. Nós que não entendemos a perfeição de Deus. Ele faz todos em detalhes. Veja que ele fez uma arca imensa, cabia 500 vagões de trem. Fez 3 pavimentos, representando a trindade, né, de Deus. Fez a porta estreita, né, a janelinha lá, que representava Jesus, que é a porta estreita. Fechou a porta por fora, porque o que ele fecha ninguém abre, para ninguém entrar, porque talvez Noé, na hora de escutar seus amigos, seus parentes gritando lá, ele abriria a porta por dentro. Então ele não tinha condição de abri-la. Então veja que Deus fez tudo perfeito. Pôs 7 animais limpos e 7 aves dos céus para que pudesse ter ovos e leite para eles passarem lá 1 mês, né, e 10 dias dentro da arca comendo e se alimentando. Não só ele, como todos os animais. Mas será que Noé levou muitos animais? Não, vamos lá na genética. Deus levou um casal de cada espécie. Por exemplo, cachorro, tem muitos tipos de cachorros, mas Deus levou um casal que tinha todas a genética. Como todos os outros animais, os felinos, Deus levou 1 ou 2 tipos de felinos que tinham todas as genéticas de todos os outros animais. Como todos eles, os répteis, as aves dos céus, né? Deus escolheu aqueles que tinham a genética de todos os animais para que depois eles saíssem de lá da arca, pudessem repovoar novamente, né, o mundo. Então essa é os segredos da arca de Noé. Espero que tenha dado entendimento, né, porque são muitas coisas que às vezes nós lemos e deixamos passar. Nós às vezes pensamos que sabemos de tudo, mas tem muitos segredos envolvidos na Bíblia. E Deus nos revela, através das Escrituras, todas as respostas de tudo que aconteceu desde antes da criação do nosso mundo até o fim, estão na Bíblia. É só procurar. É só pedir para o Espírito Santo te orientar para que você possa entender tudo aquilo que Deus fez com carinho para que nós pudéssemos estar hoje aqui. Amém? Está aí no cantinho aí, compartilhe. Né? Compartilhe aí com seus amigos, se inscrevam, tem muita coisa ainda que nós vamos falar, né? E põe aquele joinha, né? Para que eu possa, né, saber se vocês gostaram ou não. Amém? A semana que vem, quarta-feira, nós vamos continuar falando de Deus Criador. Vamos descobrir os segredos do 3º dia da criação. E no sábado, terminar, né, essa série de 3 falando de Noé e da arca. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Amém.